Certo? Muito bem, pessoal. Então, aqui vamos avançar, tá? Com este tópico. Taxa de variação média de uma função. Primeiro, busque entender os termos que aparecem aqui. Falou em variação, então eu quero estudar o quanto uma função varia, se mais rápido ou mais lentamente, em um intervalo na reta real, aqui no eixo x, portanto. Taxa é o mesmo que índice. Então, se eu quero uma taxa, eu quero um índice de variação, já se recorde aí de uma operação que envolve proporcionalidade, divisão, portanto, certo? Por que média? Porque eu estou pegando um intervalo com vários valores e eu não vou estudar isso ponto a ponto, mas no intervalo. Então, eu calculo em torno de uma média. E aí, beleza. Vamos começar então. Tem uma função aqui, f qualquer, função real, de R em R, tá? Conjunto de partida R, conjunto de chegada R também. Domínio R contra domínio R. E aí, olha a situação. Se nós, em matemática, quisermos estudar o quanto essa função f varia em um intervalo na reta real, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um intervalo, olha aqui para baixo, nessa parte com fundo cinza, onde eu estou passando meu cursor. Eu vou pegar um intervalo no eixo x. Então, eu saio de um ponto no eixo x, de um valor, certo? E vou até um outro. Já vou marcar meu pincel aqui para eu estar usando ele de vez em quando, tá? Então, escolho aqui ó, um valor x qualquer no eixo das abscissas e em seguida um valor um pouco acima dele. Então, se eu quero um valor um pouco acima dele, eu pego o x e acrescento a x um certo valor, que é que ele chamou de hzinho, tá? Evidentemente, se é um x à frente do x inicial, então esse hzinho deve ser não nulo, tá? Já que eu estou acrescentando, é um acréscimo aqui. Beleza. Quando eu tenho esse intervalo então dado, como tu pode observar aqui embaixo, ele volta a fazer referência ao intervalo aqui, ó. Intervalo fechado à esquerda e fechado à direita, tá? Colchetes para dentro, para dentro. Depois que eu pego esse intervalo no eixo x, como eu tenho uma função f, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fizer f de x e f de x mais h, eu tenho as imagens, como tu observa aqui no gráfico abaixo, nesse exemplo. Tá aqui o intervalo de x até x mais h. Quando eu faço f de x, tem uma imagem de x no eixo y, onde ficam as imagens. Beleza. Quando eu fizer f de x mais h, tenho aqui também a imagem para x mais h. Aí é onde entra agora a taxa de variação da função. Dado o gráfico da função, como você nota aqui, ó, na curva vermelha, no exemplo aqui que ele deu, se eu fizer a imagem final menos a imagem inicial, como ele põe aqui, ó, tá? Mais à direita, e dividir os valores extremos das imagens na subtração pela distância que vai do x inicial até o x final, que é o x mais h. Então, se eu faço x mais h menos x, x vai embora, fica só o hzinho. Então, quando eu divido a distância aqui, ó, entre as imagens e também calculo a distância entre os valores do domínio, de modo que eu divida a distância entre as imagens pela distância entre os valores do domínio, eu estou verificando um índice. Tá? Eu estou calculando aqui o quanto deste ponto aqui, ó, o quanto deste ponto até a gente chegar no ponto aqui em cima, tá? A função variou. O quanto ela variou, se mais rapidamente ou mais lentamente. Eu consigo ver esse coeficiente de variação, já que eu estou dividindo, entende? Então, exercícios que envolvam tal cálculo, dará para a gente o intervalo no eixo x, a gente acha a f do valor inicial, a f do valor final, subtrai as imagens, divide a subtração das imagens pela subtração dos valores no domínio e acha o quanto a função variou de um ponto a outro no gráfico dela, se mais rapidamente ou mais lentamente. Quando a gente estuda a taxa de variação, tá, em intervalos cada vez em que esses pontos ficam mais próximos, o quanto eu quero, a gente vai chegar numa ideia que é a ideia de derivada lá no cálculo 1. Tá? Quando a gente envolve um limite, a gente pega aqui esta fração, aplica um limite quando h tende a zero. Não se assuste com isso, calma, não é agora que você vai ver. Mas caso você faça algum curso superior mais para frente que envolva a área de exatas, direta ou indiretamente, provavelmente você vai fazer uma matéria onde tu estuda limites de funções, limites, derivadas, integrais. E quando eu vou aproximando esse ponto final aqui no gráfico do inicial, onde as diferenças das imagens e as diferenças entre os valores do domínio em cada intervalo, elas vão ficando cada vez menores, e eu quero verificar a variação cada vez mais próximo de um ponto,
Aí eu trabalho com o limite quando este h tende a zero, o que é interessante, porque se h tende a zero, quer dizer que a distância de x até x mais h se torna cada vez menor, tá? E aí eu posso estudar uma variação micro em cima do próprio ponto, tá? Mas se eu falo de taxa de variação média numa função, então tem um intervalo onde eu vejo esse intervalo, ele é visível, ele existe de um ponto a outro no gráfico. E aí eu estudo o quanto a função varia de um ponto a outro no gráfico, se mais rapidamente ou mais lentamente. Então, pessoal, basicamente, no que consiste este tópico? Estudar o quão mais rápido ou mais lento uma função varia, tá, em torno do seu gráfico. Beleza? E para isso eu tenho que ter valores no domínio, o valor inicial e o valor final, que serão os elementos de abscissas de cada ponto desse aqui, tá? Lembre que no ponto eu tenho um par ordenado. O primeiro elemento vem de x, tá? Nosso parzinho, ó. O primeiro cara vem de x. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar essa parte, não ficou muito bonito, não. Vou colocar meu pincel aqui com um contorno mais fino. Então lembre que num ponto, deixa eu fazer aqui, ó. Num ponto eu tenho um valor para x, tá? E um valor para y. É o nosso par ordenado. Ordenado porque existe uma ordem, primeiro eu escrevo x e depois y, tá? Num ponto, o valorzinho que vem de x é associado a ele e um valorzinho que está associado a y. Beleza? Então é a imagem do valor de x. Se aqui tem um x mais h, a f de x mais h é a imagem dele lá em y bonitinho. Então, se eu falo de pontos no plano cartesiano, para cada ponto eu vou ter, tá, dois valores, um vindo de x e a imagem desse xzinho, tá, o yzinho. E aí, meus caros, sempre que eu tenho esse intervalo, então, estabelecido, repito, com esse tópico eu sempre posso estudar o quão mais rápido a função variou, tá, de um ponto a outro, ou quão mais lento. Veja agora um exemplo, tá, mais abaixo. Olha aqui, ó. Exemplo. Antes do exemplo, eu destaquei aqui, primeiramente, como ele põe aqui, primeira observação, uma descrição textual do que consiste, de forma pormenorizada, a taxa de variação média de uma função. Ele vai dizer aquilo que eu já falei para vocês. Mede a maior, tá? A maior ou menor rapidez. A ideia de variação mesmo, tá? De um ponto a outro no gráfico dessa função, dado o intervalo. Então, olha aqui um exemplo. Ó. Neste caso, ele dá para a gente uma função f aplicada a x igual a x quadrado mais 1. Tá aqui a lei de formação da função. E aí ele pega a taxa de variação média dessa função quando x varia de 0 a 1. O que quer dizer x variar de 0 a 1? Quer dizer que o primeiro x que eu peguei no eixo x foi 0 e o segundo foi y. Então eu tenho esse intervalo. E se eu tenho um valor para x0 e um valor para x1 na minha função, então eu sei quem é a imagem de 0 na função e quem é a imagem de 1. É só pegar 0, jogar no x, calcular. É só pegar 1, jogar no x e calcular. Beleza? E aí eu vou ter dois pontos, dois pares ordenados. Cada um com xzinho, cada um com yzinho. E aí quando eu falo que posso calcular a taxa de variação média, isto é, o índice de variação, média por que média? Porque está no intervalo. Eu pego do ponto final para o ponto inicial. Eu não pego ponto a ponto no intervalo, mas eu trabalho com os extremos, por isso a ideia de médio, né? Como você vê lá na física, você pega velocidade média, a distância final do móvel, menos a distância inicial, dividido pelo tempo final do percurso, da trajetória que ele desenvolveu, pelo tempo inicial, e faço essa divisão. Então eu pego sempre nos pontos extremos. Claro que durante o intervalo todo, em vários momentos a gente tem diferentes números, diferentes valores. Por exemplo, de 0 a 1, em números reais, eu tenho infinitos valores. Tá? Mas quando eu faço 1 menos 0, eu pego todo o percurso de valores possíveis naquele intervalo. A distância de valores que eu poderia utilizar. E quando eu faço a f de 1 menos a f de 0, eu pego também o percurso de imagem de valores que eu poderia utilizar. E aí, quando divido as imagens na diferença pela diferença entre os valores do domínio, eu tenho o índice médio. Tá? O índice médio aproximado do quanto variou essa função no intervalo, para mais ou para menos, se for mais rápido ou mais lento, eu posso comparar os intervalos de variação. Então é isso, depois que eu tenho um intervalo aqui, ó, dado, eu pego minha funçãozinha, eu sei a lei algébrica dela, faço f de 1 e f de 0. Se eu fizer f de 0 aqui, vai 0 em x, 0 aqui em x fora também. 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. Então, f de 0, 1. Como ele já colocou aqui, ó, f de 0, 1.
Lembre, a imagem final menos imagem inicial, dividido pelo elemento do domínio final menos o elemento do domínio inicial. O intervalo aqui está dado, ó, fechado à esquerda, fechado à direita, colchetes para dentro. E f de 1, se fosse calcular aqui f de 1 agora, na minha f de x. f de 1, 1 em x aqui dentro, o mesmo x lá fora, ficaria 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Então f de 1, 2. Faz a continha aqui agora, 2 menos 1 fica só o 1, 1 menos 0 aqui dá 1, 1 por 1, 1. Tá? Eu aqui percebo que no intervalo de 0 a 1, a função f, dada por essa lei de formação algébrica x ao quadrado mais 1, ela varia com a taxa de variação, ou com o índice de variação de valor 1. Tá? Então ela varia numa unidade de distância. Beleza? Beleza. Aí se eu pegar a mesma função agora, ó, veja que interessante, ele pega a mesma função que foi dada, tá, na sua lei de formação algébrica, x ao quadrado mais 1, e agora ele vai calcular a taxa de variação média dessa função no intervalo que vai de 1 a 3. Então vou fazer f de 3 menos f de 1, tudo isso dividido por 3 menos 1, que são os extremos do intervalo. E aí você já percebe que há uma mudança. A gente faz a continha aqui, 10 menos 2, 8, dividido por 2, 3 menos 1, 2, 8 por 2, 4. O que a gente percebe aqui agora, que no intervalo, para a mesma função, dada algebricamente por x ao quadrado mais 1, para a mesma função, no intervalo de 1 a 3, eu tenho uma taxa de variação, tá? Um índice de variação no gráfico dessa função de ordem 4. Já no intervalo de 0 a 1, uma variação de ordem 1. O que isso quer dizer? Qual a conclusão que eu posso tirar? Que no intervalo de 1 a 3, a função em seu gráfico varia mais rapidamente, tá? Já no intervalo de 0 a 1, a função varia mais lentamente. O que era, em geral, a depender da função, de se esperar. Porque no intervalo de 0 a 1, eu tenho uma distância de percurso em quantidade numérica que é igual a 1. Deixa eu circular aqui, ó. Que é igual a 1. Mas no intervalo de 1 a 3, a distância numérica de percurso que eu posso ter vale 2. Ou seja, vale o dobro do caso anterior. Beleza? Então, era natural de se esperar que aqui a taxa de variação média aumentasse no intervalo de 1 a 3. A conclusão é essa. Então, se eu pego a função da qual trabalhei, tá? f aplicada a x, na lei de formação x ao quadrado mais 1, eu poderia concluir que ela varia mais rapidamente no intervalo que vai de 1 a 3 fechado em ambos os extremos, colchetes para dentro em cada elemento numérico aqui. Varia mais rapidamente do que no intervalo 0 a 1. E essa, pessoal, para o nível de estudo que vocês têm em matemática 1, nível médio, essa é a principal informação como consequência lógica aplicada à noção de gráfico de função, tá, a nível de ensino médio. Então, se eu quiser saber o quanto a função varia mais rapidamente ou mais lentamente em um intervalo, aplica a taxa de variação. Beleza? Show de bola. Vamos avançar. Então, aqui essa parte com o point eu encerro para vocês. Já mostrei exemplos, beleza? Muito tranquilo calcular a taxa de variação média, né? Lembre como é taxa é um índice, então é um coeficiente. Por isso a gente divide aqui, tá? A variação na imagem com a variação no domínio. Então, acha a taxa de variação média. Beleza. Então, voltando aqui para o meu PDF, vou minimizar aqui agora. Entramos em função injetiva, subjetiva e bijetiva. Primeiro, esses termos aqui, assim como a gente vem trabalhando a cada momento em matemática, tá? E como você pode trabalhar em outras ciências, eles têm um significado. Se você é uma pessoa que gosta de ler, gosta de gramática, língua portuguesa, fica ótimo para você trabalhar cada conteúdo científico, técnico-científico, ou mesmo no senso comum, tá? De onde nascem muitas ideias que depois caminham para uma evidência científica ou não. Com o que as palavras querem dizer, entendeu? Quando eu falo, ó, uma função que é do tipo injetiva, ou subjetiva, objetiva, eu já sei que eu tenho um caso onde função vai existir. O conceito de função será verificado. Agora, falar função injetiva, falar função subjetiva ou objetiva, é dizer que há certas características em certas funções que recebem tais nomes. A ideia da injetividade, de subjetividade, bijetividade, elas ficam muito claras quando você começa a pensar no seguinte aqui, ó. Começando pelo final. Bi tem a ver com 2. Tem a ver com 2, quantidade 2. Se eu falo bijetiva depois de falar injetiva e subjetiva,
Então, bijetiva seria aquela função que ao mesmo tempo é injetiva e sobrejetiva, porque ela é bijetiva. Bi2. Quando eu falo função sobrejetiva, esse sobre aqui, esse prefixo aqui, ó, sobre, da ideia de sobreposição. E a ideia do conceito de função sobrejetiva realmente envolve a sobreposição de conjuntos. Chegando lá você vai ver. E aí quando eu falo de função injetiva, olha o prefixo in, injetiva, tá? Como a ideia de injeção. E aí a injeção, um elemento aplicado a outro elemento, um elemento aplicado a outro elemento, unicamente falando. E essa realmente é a ideia, tá certo? Então, começando pela primeira função injetiva, que também pode ser chamada de injetora, vamos ao seu conceito. Dado uma função f, de A em B, domínio A contra domínio B, dizemos que ela é injetiva ou injetora. Observa aqui que eu destaquei para vocês. Quando elementos diferentes do domínio, tá, são transportados, são levados, são relacionados pela função, tá, a elementos diferentes de B. Então, a função injetora nada mais é do que uma função 1 para 1. Função injetora, função 1 para 1. Lembre o conceito de função, tá? Qual é mesmo o conceito de função? Função é toda a relação entre dois conjuntos, quando eu falo de função via conjuntos, em que para todo elemento do conjunto de partida, ou seja, aqui para a gente seria o Azinho, existirá um único associado a ele num conjunto de chegada. Para aqui, no nosso exemplo, é Bzinho, tá? O B maiúsculo aqui. Então, se eu tenho uma função que se encaixa nesse conceito, perfeitamente, só que aí eu percebo que todos os valores do domínio estão associados a um único valor no contradomínio, sempre diferente. Então, se eu tenho um conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, cada valor desse, 1, 2, 3, de cada um deles sai uma única associação a valores diferentes de B, tá? Então, eu não vou ter dois caras do conjunto de partida associados a um mesmo num conjunto de chegada, o que poderia acontecer no caso de função, tá? Elementos distintos em A, no conjunto A, domínio, associados a um mesmo no contradomínio B. Isso poderia acontecer no caso de função, tá? Mas se ela é injetiva, não pode acontecer isso para que, de fato, eu tenha injetividade, já que a ideia de injetiva, injeção, 1 para 1, tá? Aí aqui, ó, no fundo cinza, a gente tem uma maneira algébrica de escrever isso. Observa, se eu tomo um valor x1 que é diferente de um valor x2 no conjunto A, domínio, onde ficam os xzinhos, e isso implica em que as imagens de cada um desses caras também são diferentes, ó. Domínios diferentes, implicando em imagens diferentes. Imagens para cada carinha desse. F de x1 é imagem de x1. F de x2 é imagem de x2 em B. Então, se domínios diferentes, valores de um domínio que são diferentes, implicam em imagens diferentes no contradomínio, tá? E na parte que é imagem no contradomínio, eu tenho função injetora, função injetiva. Como aqui é uma implicação, aqui o autor traz pra gente uma forma de experimentarmos essa escrita algébrica numa contrapositiva, isto é, se eu tenho algo, tá? Uma afirmação matemática implicando em outra, isto é o mesmo que inverter as implicações, trazer aqui a parte escrita depois da implicação para antes e o que estava antes para depois. Mas se eu faço essa inversão, eu tenho que inverter também o sentido do que foi escrito. Então, se eu tinha domínios diferentes em A, implicando em imagens diferentes em B, e eu trago as imagens para antes da implicação, agora, tá vendo aqui a implicação? Símbolo de implicação, de consequência lógica, beleza? Se eu trago as imagens para antes e o domínio, os caras do domínio para depois da implicação, essa inversão implica também inverter o sentido lógico. Por isso a ideia aqui é contrapositiva, não é a negação, tá? É o que estava dito positivamente, o que estava posto de fato, só que de uma forma contrária. É o mesmo que dizer assim, ó, se eu estudo, então passo de ano. Se eu quiser inverter as partes de forma positiva, de forma que mantenha o mesmo raciocínio lógico, então faço. Se eu não passo de ano, então eu não estudo. Percebeu? Que a gente nega as duas partes quando inverte. Então, se eu nego que aqui tem uma diferença, fica igual. Se eu nego que aqui tem uma diferença, fica igual. Então, dizer que a função é injetora ou injetiva também é dizer o seguinte. Se eu tiver imagens iguais em B, contra domínio, isso implica que os domínios eram iguais também em A. Tá? Então, não tem chance
de uma função ser injetora e eu ter domínios diferentes associados a uma mesma imagem, tá? Senão não é injetora. Lembra só disso, ó. Função injetora ela é 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Aí veja aqui primeiro exemplos em diagrama, ó. Tá aqui o conjunto A e o conjunto B. Há 3 elementos no conjunto A, lembre que a função é de A em B aqui, olha o sentido das setinhas, beleza? Quando observa essa primeira imagem aqui com diagramas, eu posso afirmar que por esses diagramas eu teria uma função injetora, ou dita também injetiva? Sim, porque note, este ponto aqui, ele está associado a um sozinho daqui. Deixa eu pegar um pincel. Vou pegar aqui a cor verde. Ó, este ponto aqui está associado a um ponto apenas lá em B. Aí o próximo, um outro elemento dentro do domínio, ó. Um outro elemento no domínio está associado a um só de B. Lembre que cada valor do domínio, para ser função, vai estar associado a um único de B. Tá? Veja que isso sempre vai acontecer. Agora, para ser injetora, eu não posso ter, por exemplo, aqui, pegando esse ponto aqui, ó, se essa setinha, em vez de vir para cá, ela viesse para cá, ó, para o mesmo valor de onde veio esse ponto. Não tendo essa daqui, ó, se eu não tivesse essa daqui e daqui viesse para cá. Certo? Seria função ainda? Seria função ainda. Só que eu teria dois valores de x tendo a mesma imagem. Aí, para ser injetora, não vale mais. Porque tem que ser 1 para 1. 1 para 1. Nunca 2 para 1 ou 3 para 1. Tá? Para ser injetora. Aí eu vejo aqui um terceiro elemento que também está associado a um só aqui do conjunto B. Então, beleza. É 1 para 1, é 1 para 1. Ó. Cada elemento do domínio tem um único valor associado a ele no contradomínio e está 1 para 1. Ó. Cada valor do domínio com imagem diferente. Você percebe aqui que dentro de B, dois elementos não receberam associação. E isso faz com que não seja função? Não. Só não pode sobrar elemento onde? No conjunto de partida. Lembre os conceitos de função lá de trás. Beleza? Então aqui eu teria um caso de função injetora, como ele põe aqui embaixo. Ó, perfeitamente, cumpriu com a definição anterior. Segundo caso, olha essa situação aqui. Ó. Mesma coisa. Ó. Cada elemento do domínio está associado a um diferente no contradomínio. Todos eles. Tá vendo? Circulando aqui para vocês irem vendo. Cada um do domínio esteve associado, então, beleza. De todo mundo sai uma associação. E cada valor de x aqui tem uma imagem distinta. Então, cada valor do domínio tendo imagem distinta, eu tenho o caso de função injetiva. Ou também posso falar injetora. Beleza? Está aqui embaixo. Ó. Agora, vê esse terceiro caso em diagrama. A gente vai ver casos em diagrama, veremos casos também em gráfico. Como olhando para o gráfico, a gente pode falar se a função é injetora, sobrejetora, objetora. E também olhando para a lei de formação algébrica, tem como eu afirmar se eu tenho um caso de função injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma das três. Porque eu posso ter uma função que não se encaixe em nenhum dos três conceitos de injetividade, sobrejetividade ou objetividade. E ainda assim ser função. Beleza? Lembra que aqui são 3 tipos de funções específicas. Beleza, olha o terceiro caso. Ó. Eu tenho aqui, primeiro observa, está aqui meu domínio A. Ele tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Beleza. De cada um deles sai uma única associação. Sai. Daqui sai só uma setinha. Desse daqui sai só uma setinha. Desse também só uma setinha. Desse também só uma setinha. Então, tá beleza aqui, está cumprindo com o conceito de função. Para todo elemento do conjunto de partida, há um único associado a ele no conjunto de chegada. Esse aqui, por exemplo, ó, esse valor aqui no conjunto B é o único elemento de B associado a esse aqui de A. Esse aqui também. Esse aqui também, ó. Esse aqui em cima, ele é um elemento único associado a este e a um outro x, não é o mesmo, tá? Agora, é uma função injetora? É uma função injetiva? Não. Porque, observando aqui esses dois caras, esse aqui primeiro, ó, tá? E esse aqui, ó, embaixo, observando esses dois, eles estão 1 para 1. Um valor de x com a imagem, um valor de x com outra imagem, tá? Valores do domínio com imagens distintas, eu vejo aqui, ó, embaixo dessa traço verde que eu passei, abaixo eu vejo isso. Mas acima, quando eu olho aqui para esses dois caras aqui, ó, mais acima, neste exemplo, eu tenho 2 valores de x com a mesma imagem. Isso não impede o fato de que eu tenha uma representação de função aqui em diagramas. Tenho, mas não é mais injetora. Aqui não é um caso de função injetora, que é o mesmo que falar função injetiva. Por quê? Porque eu tenho domínios diferentes
em uma mesma imagem. Beleza? Isso não impede que tenha função, mas não é injetora, porque não foi 1 para 1. Eu tive aqui, ó, uma imagem que foi a mesma para 2 domínios, que podia ser uma imagem a mesma também para 3 domínios ou mais. Isso não impediria de ser função, tá? Mas não é função injetora. Beleza? Beleza. Aqui, mais abaixo agora, deixa eu continuar com vocês. Vamos lá, vamos avançar. Nós temos exemplos com a função dada, não por diagramas, mas a partir da sua lei algébrica. Beleza? Então tá aqui, ó, item A, uma função f de R em R, função real, portanto, dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1. Já nos diz aqui no exemplo que ela não é injetiva. Mas por que ela não é injetiva? Como é que eu vou saber nesse caso? Perceba. Se eu não tenho diagramas formados, como é que eu posso descobrir? Aí você tem que lembrar aqui de cima. Ó. Lembra aqui de cima da maneira algébrica de saber se a função é injetora ou não. Qual maneira algébrica? Peguei x diferentes que eu tome impliquem em imagens distintas. Você pode pegar essa parte aqui de cima e essa aqui de baixo. Imagens iguais, se forem iguais, implicarão também em domínios iguais, tá? Fazendo a contrapositiva. Contrapositiva é o quê? Trocar as posições da implicação, quem era consequência vira causa, quem era causa vira consequência, e também inverter o sentido lógico, tá? Então, se eu negar que é diferente, agora fica igual. Negar que é diferente, fica igual. Mas usando aqui o de cima, que geralmente vai usar mais, se a função a mim for dada algebricamente para analisar, usa este conceito aqui, ó. Vou pegar o pincel de novo, para que a gente destaque aqui para vocês, ó. Usa essa afirmação aqui, ó. Quer testar na lei algébrica de formação da função? Usa este comando, usa esta definição, tá? Em termos algébricos, para saber se a função é injetora ou não, que também posso falar injetiva. Então, voltando aqui para baixo, é o que ele fez, já aconteceu. Ó. E aí, eu já digo para vocês, sempre desconfiem se a função ela é injetora ou não, se vier com uma variável do domínio elevada a expoente par. Se viu expoente par em variável do domínio, já desconfie que ela pode não ser injetora. Já desconfie, vá logo. Viu índice par, já desconfie logo, tá? Eu não digo afirme logo, porque pode vir mais elementos algébricos na função, número ou mais letra, e aí, quando você substitua uma quantidade, pode haver cancelamentos na operação aritmética. Mas viu, já desconfie. Viu potência com expoente par, já desconfie que a função não seria injetiva, ou também posso falar injetora. Por quê? Veja o que ele fez aqui. Ele pegou dois x diferentes. Ó. X igual a 1 e x igual a menos 1. Tá? São dois domínios distintos. Um é um positivo, outro é um negativo. Mas quando eu faço f de 1 aqui na minha lei de formação, que é f de 1? Fica 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. E se eu fizer f de menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1, porque menos com menos mais dá multiplicação. E ficaria 1 menos 1, que também dá 0. Ou seja, eu tive x diferentes, mas com a mesma imagem. A pergunta é, cumpriu com a definição algébrica? Não, porque x distintos, se a função é injetora, x distintos no domínio da função implicam em imagens distintas também. Tá? E aqui, x distintos implicaram em imagens iguais. Ora, e agora? Se eu fosse pensar em diagrama, eu teria, por exemplo, aqui, num conjunto de partida, no meu domínio, já que a função é de R em R, então R aqui, ó, nos dois, nós teríamos menos 1 lá dentro, no elemento do domínio, e o 1 com associações que iriam para a mesma imagem, 0, como a gente viu aqui. Então, viu função na sua lei algébrica com potência em expoente par, já desconfie que ali não seria injetora nem injetiva, analisando agora a partir da lei de formação algébrica, porque você vai lembrar que numa potência com expoente par, se a base da potência é positiva ou negativa, a resposta sempre é positiva, tá? Porque eu vou acabar multiplicando um cara negativo com ele mesmo um número par de vezes. E contar menos com menos um número par de vezes na multiplicação termina com resposta positiva. Beleza? Aqui no segundo exemplo do item B, você vê aqui a função dada também real, f de x igual a 2x. E aí, aqui ele deu pra gente a lei de formação algébrica da função. Não deu em diagramas. Como é que eu vou analisar? Mais uma vez analiso pela definição algébrica. X diferentes, ó,
xzinhos diferentes que eu pegue, que eu selecione, deve implicar em imagens também distintas. Tá beleza? E aqui ele não colocou valores para testar, mas você poderia. No entanto, olha para essa função. Ela não tem potência com expoente par. Então você já fica pensando, bom, aquela minha desconfiança de não ser injetiva não existe aqui agora, porque eu não tenho potência no domínio com expoente par. E aí, quando eu interpreto essa função, o que é que ela é? Lembre que f de x é meu y. Então, para cada x que eu seleciono, eu acho o f dele, que é o y associado a esse x, monto o par ordenado. Essa função ela faz o quê? É uma função dobro. Note que 2 vezes x é o dobro de x. Então, para cada x que eu seleciono no eixo x, as abscissas, eu vou achar um y que é o dobro desse valor. Então, para cada x eu vou ter o dobro como resposta dele na imagem. Se eu vou ter o dobro de cada x na imagem, eu não posso ter valores iguais. Para x diferentes, eu sempre vou ter imagens diferentes. Porque para cada x é o dobro dele. Tá? E o dobro de 1 não é o mesmo que o dobro de 2. O dobro de 1 não é o mesmo que o dobro de 1,3. Tá? Por isso ele já fala logo, ela é injetiva. Por quê? Porque corresponde a cada número real x, já que a função é de R em R, por isso fala número real, o seu dobro. Tá? E se eu pego os x diferentes, eles vão ter dobros diferentes. Isso é inevitável. Logo, domínios diferentes implicam em imagens diferentes. De fato, aqui eu tenho uma função injetiva. Beleza? Agora, se eu quiser saber em termos gráficos, eu quero analisar graficamente se é uma função injetora ou não. Esse item B, meus caros, ele é infalível. O autor põe aqui pra gente. E eu vou explicar por que ele é infalível. Tá? Primeiro, olha o que ele diz. Tu pegou um gráfico, está analisando o gráfico de uma função, está lá eixo y vertical, eixo x horizontal, e tem um contorno que define o gráfico de uma função. E tu quer ver pelo gráfico dela, tu não tá vendo o diagrama, tá, da função relacionando valores de x com valores de y, conjunto domínio com conjunto imagem em y, que está dentro do contradomínio. Tu não está vendo aqui a lei de formação algébrica, mas apenas o gráfico de uma função real, qualquer. Como saber se ela é injetora ou não? Pelo gráfico. Olha o que diz o item B. Se eu traço linhas horizontais, tá, cortando o gráfico da função, a curva dela no plano cartesiano, se eu faço isso e eu percebo que essas retas horizontais que eu passo cruzando o gráfico da função, ou seja, retas paralelas ao eixo x, elas nunca intersectam o gráfico mais de uma vez, então não intersectam mais de um ponto, eu posso concluir, portanto, que é função injetiva. Ou também posso falar injetora. Por que isso acontece? Olha esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho a primeira reta paralela aqui por baixo, que para a curvatura vermelha que indica o gráfico de uma função, esta reta paralela ao eixo x aqui de baixo, ela tocou no gráfico 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O que isso quer dizer? Pega o pincel aqui, bora lá. Isso quer dizer que para esse ponto eu tenho um x aqui, que tem o mesmo y aqui, no eixo y. Beleza? Beleza. Deixa ele apagar. Pronto. Para esse outro ponto, que está alinhado com o anterior, eu tenho o mesmo valor de y aqui. Pronto. Só por isso não é mais função injetora. Porque eu tenho aqui, por exemplo, dois valores de x, que eu pego no eixo x para cada ponto. Lembre que cada ponto tem um valor de x e um valor de y, tá? Associados a ele, que formam um par ordenado. Então, na hora que eu marco um ponto sobre uma curva, sobre o gráfico de uma função, no plano cartesiano, naquele ponto tem um valor de x alinhado a ele e um valor de y. E aí, note comigo, neste ponto eu tenho um x, deixa eu apagar porque ficou torto, peraí, deixa eu apagar, pronto. Neste ponto tem um valor de x aqui, que é diferente desse, mas ambos têm o mesmo valor de y, porque estão lado a lado aqui no gráfico. Tá? Isso acontece com esse, com esse e com esse também. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, 4 e 5. Vou fazer aqui melhor. Eu tenho 5 valores de x que tem o mesmo y, o mesmo valor de y, tá? Que tem a mesma imagem cruzando aqui, Beleza? Logo, eu tive 5 valores do domínio que tem a mesma imagem. Isso impede o fato de ser função? Não. Mas eu não tive imagens distintas para domínios distintos. Lembre que a função injetora ela é 1 para 1. Então, para este gráfico aqui, eu não tenho uma função injetora. Agora, para esse aqui eu tenho. Note que quando eu tenho um contorno gráfico de uma função,
vou passando retas horizontais, paralelas ao eixo x, cruzando a função, ela toca só em um ponto, então quer dizer que para cada xzinho, ó, para esse xzinho eu tenho um y aqui, para esse xzinho eu tenho um y aqui, para esse xzinho eu tenho um y aqui, para o xzinho vai para cima aqui, ó, que já é outro xzinho, eu tenho outro y. Então, de fato, nessa curva aqui gráfica vermelha, eu tenho para cada xzinho um y distinto. Aí o que você nota? Vamos ficar aqui cuidadoso, ó. Se eu pegar uma função, analisando o seu gráfico, eu não tenho ela algebricamente dada e nem em diagrama, mas eu tenho um gráfico. Se essa função ela é tipo sobe e desce, se ela é tipo sobe e desce, o trecho que eu analiso ele é tipo sobe e desce, e eu tenho faixas da função mais à esquerda e mais à direita, tá? Lado a lado, ó, faixas que ficam lado a lado, já vai dizendo que não é injetora, porque eu vou ter pontos neste gráfico que estão alinhados horizontalmente. Pontos alinhados horizontalmente num gráfico indicarão que eu tenho x'inhos distintos, mas com o mesmo y, porque estão à mesma altura, tá? Do ponto de cruzamento dos eixos, que é a origem do sistema cartesiano. Show de bola! Lembra que lá atrás, para a gente saber se o gráfico era gráfico de uma função ou não, a gente passava o quê? Uma reta vertical paralela ao eixo y. Se tocasse mais de um ponto, não era função. Porque se tocasse mais de um ponto, teria o mesmo x'inho com dois y distintos. Um mesmo x'inho com dois y distintos, ou mais, não é função, tá? Porque aí eu não teria aquele conceito de definição de função que me diz: para todo valor do domínio, existe um único associado a ele no contradomínio. Então, não funcionaria. Mas ter x'inhos diferentes com y's iguais, ou y igual para x'inhos diferentes, é possível, tá? Só que se isso acontecer, não é injetora, porque não foi 1 para 1. Beleza? Então, prossigamos aqui. Tu já pegou aí a orientação para raciocinar, neste caso. E a gente fecha aqui, então, função injetora. Indo para a função sobrejetora, tá? Ou também posso falar função sobrejetiva, o nome aqui ele é bem sugestivo, pessoal. Porque esse sobre, esse prefixo sobre, vem de sobreposição. E é uma sobreposição que envolve dois conjuntos. Que conjuntos podem estar sobrepostos? Isto é, um ser o outro, no caso de função de um conjunto em outro. Isso pode acontecer entre contradomínio e conjunto imagem. Porque você vai lembrar que sempre o conjunto imagem de uma função eu tomo dentro do contradomínio. Já que lá eu pego as imagens de valores dos domínios da função. Os valorzinhos que são o domínio da função. Show de bola. Então, quando é que a gente fala que uma função f ela é sobrejetora ou dita também sobrejetiva? Olha esta escrita, fica bem ligado nela. Essa escrita vai ajudar a gente a raciocinar quando formos descobrir se uma função é sobrejetora ou não, na lei de formação algébrica dela. E aqui a estrutura vai seguir igualzinho como antes. Eu vou analisar o caso em diagramas, a partir da lei de formação algébrica da função e por meio gráfico. Tranquilo? Tranquilo. Bora lá. Então, quando é que é sobrejetora, ou dita também sobrejetiva, uma função? Olha aqui o destaque, ó. Quando para qualquer mesmo que para todo mundo. Quando para qualquer elemento y pertencente a B, porque lembre, a imagem você pega no contradomínio, de cada x'inho no domínio. Então, para todo y que pertence a B, for possível encontrar um elemento x que pertence a A. Lembrando que f de x é igual a y. Ou seja, f, a função é dita sobrejetora, quando aconteceu o quê? Olha para cá. Quando a imagem da função ela coincidir com o contradomínio. Quando a imagem da função ela bate igualzinho ao contradomínio, isto é, o conjunto imagem da função está contido no contradomínio todo. Envolve ele todo. Tanto a imagem está contida no contradomínio, como o contradomínio também está contido na imagem. Por isso eles são iguais. Tá? Um é o próprio outro. Eles se sobrepõem. Imagem, conjunto imagem, sobreposto ao conjunto contradomínio. Essa é a ideia. Por que isso tem que acontecer no caso da sobrejetora? Porque quando eu olho para o conceito dela, conforme o desenvolvimento da matemática, a nível de análise matemática, aqui nós temos a seguinte descrição. Ó. Quando, para qualquer elemento y, for possível encontrar um x que pertence a A.
Então aqui minha prioridade é ver se a imagem da minha função, toda ela, for o próprio contradomínio. Porque aí não tem escapatória. Tá? Não tem escapatória com respeito a verificar um possível x que pertence a associado a este y ou não. Tá? E aí eu tenho como, de fato, dizer se ela é sobrejetora ou não. Beleza? Beleza. Fique ligado também, fica bem ligado aqui também, que não existe aqui, em função sobrejetora ou sobrejetiva, aquele critério da injetora, que é 1 para 1. Aqui não é obrigatório existir, tá? Para cada domínio uma imagem distinta. Eu posso ter domínios distintos com a mesma imagem. Aqui não vale aquela ideia de 1 para 1. Isso estava na injetora. Veja que até o conceito aqui não deixa isso como possibilidade lógica para a gente. Tá? Então, coisa-chave, ó. Elemento-chave para a função sobrejetora. A imagem da função tem que ser todo contradomínio. Não esqueça isso. Tá? Quando for um caso que a gente vai analisar por lei algébrica, eu quero, observando a lei algébrica da função, a lei de formação dela, saber se ela é sobrejetora ou não, tu vai trabalhar em cima desta afirmação aqui muito preciosa. Tá? Para qualquer y que eu possa tomar, que eu observe em B, eu devo analisar se é possível ter um x que pertence a A. Tá? Para qualquer y. Tá? Se para qualquer y for possível encontrar um elemento x em A, tá? No domínio, então de fato ela é sobrejetora. Não vai ter ninguém, tá? No contradomínio que não vai receber uma relação de algum valor do domínio, logo a imagem coincide com o contradomínio. Tá? Daqui a pouco a gente mostra como é que faz isso na prática, quando a lei de formação algébrica se apresenta pra gente e eu tenho que descobrir se ela é sobrejetora por tal mecanismo. Agora, olhando para os diagramas, fica tranquilo saber, né? Vamos lá. Olha aqui, pegar para o de novo. Olha para esse primeiro exemplo aqui. Para onde eu tenho que olhar para saber se a função é sobrejetora ou não? Você vai ter que olhar sempre para quem? Para o contradomínio. Olha para o contradomínio. Tem algum elemento aqui no contradomínio sobrando, sem ter recebido associação de algum valor do domínio? Não. Não sobra ninguém, ó. Todo mundo neste contradomínio, todos os elementos receberam associação. Então, todos os elementos aqui dentro são imagem da função. Só que esses três são os três que fazem parte do contradomínio como um todo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conjunto imagem ele coincidiu com o próprio contradomínio. Não ficou ninguém sem receber associação. E note, aqui é um caso de função onde cada valor do domínio está associado a uma imagem distinta, diferente? Não. Aqui eu tenho dois valores do domínio associados a uma mesma imagem. Nenhum problema. Aqui não é 1 para 1, como na injetiva. Era a condição obrigatória. Não. Aqui, para ser sobrejetora, a condição é que todo conjunto imagem coincida com o contradomínio. Isso aconteceu aqui? Aconteceu. Beleza, está aqui. Ó. Neste caso aqui também aconteceu? Aconteceu também. Cada valor do x está associado a um único valor, tá? No contradomínio. E lá no contradomínio, todo mundo que estava lá recebeu associação, tá? De valores do domínio. Então, todo o conjunto imagem aqui também coincidiu com o contradomínio. Nunca fique com dúvida no seguinte sentido. Ó. Para todo valor do domínio, existe um único valor na imagem associado a ele. Veja que esse valor aqui na imagem, apesar de estar associado a dois elementos do domínio, quando eu analiso cada domínio por vez, quando eu pego esse domínio aqui, para ele só tem um único valor da imagem associado. Quando eu pego esse segundo domínio aqui embaixo, quando eu estou passando o cursor, meu lapisinho, para ele também só tem um valor de imagem associado, que é esse daqui, tá? Muito embora essa imagem tenha dois domínios associados a ela. O que eu não posso ter é duas setinhas saindo de um mesmo cara, porque aí eu teria um valor do domínio que não foi associado uma única vez, tá? A um cara do contradomínio. Lembrando aquela parte inicial de conceito de função, para que não fique nenhuma dúvida. E agora aqui no terceiro exemplo em diagrama, eu tenho um caso de função sobrejetora ou sobrejetiva? Não. Vou lá, onde é que olha? Você me perguntou se é sobrejetora ou sobrejetiva, eu foco logo no contradomínio. Tem elemento sobrando aqui no contradomínio que não foi associado a elementos do domínio? Tem. Tem esses dois aqui, ó.
O que isso quer dizer então, meus caros? Quem é o conjunto imagem dessa função? O conjunto imagem dessa função é formado... Deixa ele apagar para fazer mais bonito. O conjunto imagem dessa função é formado por esses elementos aqui, ó. Ou seja, não envolve todo o contradomínio. O contradomínio é formado por esses 5 valores. 2, 3 aqui, ó. 4 e 5. Eu tenho 5 elementos no contradomínio da função. Nesse terceiro exemplo aqui, de função dada em diagrama. Só que imagens são 3 elementos apenas, que são aqueles que receberam relação, estão relacionados com valores do domínio pela função. Tá? Então, se o conjunto imagem aqui tem 3 elementos, não coincide com o contradomínio aqui, que tem 5 elementos, são distintos porque um tem 3 elementos, o outro vai ter 5 elementos. Nesse caso, meus caros, eu não vou dizer que essa função aqui, tá? Esse exemplo de função dado em diagramas, tá? Já relacionando os valores, possíveis valores, eu não posso afirmar que ela é injetora. Na verdade, eu vou afirmar que ela não é injetora. Exatamente porque não é sobrejetora, tá? Eu vou afirmar claramente que a imagem da função é diferente de B. E se ela fosse injetora, eu poderia falar, já que eu comentei aqui de injetividade? Esse caso aqui seria um caso de função injetora? Seria, porque é 1 para 1, ó. Mas eu vou dizer que não é sobrejetora. Realmente eu vou dizer que ela não é sobrejetora porque tem elementos do contradomínio que não são imagem, então a imagem não coincide com o contradomínio. Mas se fosse perguntando se ela é injetora, essa daqui é. E essa do meio também é injetora? Também é, porque é 1 para 1. Mas a primeira aqui seria injetora? Não, não seria injetora porque eu não tive o caso 1 para 1. Veja que eu tenho um caso aqui de 2 caras do domínio indo para uma única imagem. Beleza? Então, se eu fosse perguntar aqui se a primeira era injetora, o primeiro caso aqui é um caso de função injetora, você diria não. Mas sobrejetora, você diria sim. Toda imagem coincide com o contradomínio. Na do meio, no exemplo do meio, seria injetora? Seria, porque é 1 para 1. Também seria sobrejetora? Seria, porque toda imagem coincide com o contradomínio. Não ficou ninguém sobrando aqui em B sem receber associação. Então toda imagem é o próprio contradomínio. Veja que nesse caso aqui do meio, em diagrama, é um caso tanto de função injetora, associada entre valores de conjuntos, em termos de função dada em diagramas, na relação de diagramas. Eu tenho um caso de injetora aqui no meio e também sobrejetora. Aí esse vai ser o caso que a gente vê mais pra frente, que é quando ela é bijetora, que ela é as duas, injetora e sobrejetora. Agora, esse terceiro caso aqui é uma sobrejetora? Não, porque tem elementos aqui sobrando no contradomínio. Logo, a imagem nesta função é um conjunto com 3 elementos, como a gente viu aqui, e que não coincide com o contradomínio, não é igual, tá? Porque teve elementos que ficaram de fora, vão ficar só no contradomínio, mas não é imagem. Eles não são imagem. Então não coincidiu. O contradomínio tem 5 elementos, mas a imagem aqui tem 3 elementos. Então essa função ela seria dita injetora, dada nesse exemplo aqui por diagrama, esse último caso aqui? Sim, injetora sim. Mas sobrejetora? Não. E aí, por quê? Imagem da função diferente do contradomínio. Beleza? Beleza. Agora, se eu quiser saber se ela é sobrejetora a partir da lei de formação algébrica, veja aqui um exemplo. No item A. Tá aqui a função, beleza, de R em R, função real, dada por f de x igual a x mais 2. Como eu posso dizer, olhando para a lei de formação algébrica, eu tenho que olhar para cá, x mais 2, é a lei de formação algébrica dela. Como eu posso dizer que ela é sobrejetora? Eu não tenho um diagrama para verificar se está sobrando ou não gente no contradomínio. Eu não tenho como dizer aqui, só olhando para a função logo de cara, já que eu não estou vendo o diagrama, se a imagem dessa função coincide com o contradomínio. O conjunto imagem coincide com o conjunto contradomínio. Como é que eu descubro isso? Eu tenho que voltar aqui em cima e olhar para o que diz o conceito aqui textualmente falando. Ela é sobrejetora quando? Para todo valor y em B, eu consegui encontrar elemento x. Se tiver valores de y, tá, que eu não posso encontrar devido a restrições aritméticas, já que a função é de R em R, quem é o contradomínio aqui, ó? O contradomínio aqui é R. Então, se minha função, se meu y, que é f de x, ele não puder ser obtido para certos valores reais, então eu teria uma imagem que não coincide com R, porque R são todos os valores reais que eu possa ter. Negativo, zero e positivo. Imagina uma situação em que os y que eu posso ter apenas são positivos. E o contradomínio é o próprio R,
Então, esse caso não era sobrejetora. Porque a imagem é um conjunto que estará contido em R, mas não é R todo. Porque eu só vou poder trabalhar com caras positivos, se fosse o caso, tá? Então, como é que você analisa isso? Eu vou abrir aqui um point que eu tenho aqui em branco para fazer com vocês aqui esse cálculozinho de como a gente analisa na lei de formação algébrica o caso de ela ser ou não, perdão, função sobrejetora. Então, a primeira coisa que você vai fazer, olha só. Vou pegar aqui meu pincel. Tá aqui a função, no item A, f de x igual a x mais 2. Quero saber se ela é sobrejetora. Já escreva logo essa função colocando y, tá? No lugar de f de x. Então, y igual a x, escrevendo aqui, ó, x mais 2. Por que eu digo você fazer isso? Porque lá na nossa escrita textual anterior, correta, tá? Desse material textual, o que tiver de errinho aqui que eu pegar, eu falo pra vocês, não se preocupem. Mas aqui o material textual começou certinho. E o que se tiver algum erro eu trago pro point, corrijo e dou a aula pra vocês sem nenhum problema. Aqui, no textinho que nós temos inicial, afirmando quando é sobrejetora, nos é dito o seguinte: se todo y que está lá no contradomínio, que vai ser a nossa imagem, tá? Se para todo y eu consigo achar x, tá? Então, esse é um caso em que todo o contradomínio coincide com a imagem. Olhe que neste exemplo aqui, no item A, quem é o contradomínio? São os números reais. Então, são todos os negativos possíveis, decimais, inteiros, dízima periódica, que não seja dízima periódica, irracionais, o zero e também os positivos. Então, para você diagnosticar, constatar se eu consigo, para qualquer y, obter um certo x, o que eu vou ter que fazer? Tá? Eu vou isolar x, tá? Para ver como eu consigo encontrar x e se y fica sem restrição nenhuma, considerando que eu tenho a função de R em R. Então, isolando x aqui, como é que ficaria? Y mais 2 vem para cá, tá? Opa, deixa eu fazer mais bonito. Tá? Menos 2. 2 ficou muito esticado, deixa eu diminuir mais ele. Menos 2 igual a meu x. Olha para essa situação. Eu consigo encontrar x para qualquer y. E aí, encontrar x como? Encontrar x real, porque a função, ó, você tem que olhar para a função como ela foi dada, de R em R. A gente consegue obter qualquer x, a gente consegue obter um x de verdade, quando y pode ser qualquer valor real, y sendo 0, quem seria x menos 2? Y sendo π, quem seria x? Π menos 2. Y sendo a raiz quinta de 1001, menos 2, seria meu x. Existe algum impedimento para y aqui ser calculado com menos 2 para encontrar um x? Isso, claro, em termos reais, porque a função é de R em R? Não. Y aqui, ele pode ser qualquer número real. Y aqui pertence aos números reais. Então, se y pertence aos reais, qualquer número real aqui que eu colocar aqui, eu consigo subtrair com 2? Consigo ou não consigo? Eu posso fazer menos 2, um número menos 2, sendo este número qualquer um? Sim. Tem algum impedimento para subtrair com menos 2? Não, até 0. Se fizer 0 menos 2, fica menos 2. E ainda consigo achar x? Consigo, porque menos 2 também é número real. A função é de R em R. Então perceba aqui que quando eu isolo x, o que é que eu estou fazendo? Eu estou encontrando x para qualquer y que eu possa usar. Aí eu pego, na hora que eu isolo x, para saber se é sobrejetor ou não, na lei de formação algébrica, eu olho para a expressão que está com y. Isolei x, isolei? Está isoladinho aqui bonitinho. O que você faz? Olhe, você vai olhar para a expressão aritmética, a operação que está sendo feita com y envolvido. Para você ver se há ou não impedimentos de usar algum valor em y, tá? Com a operação que vai estar lá. Como realizar uma subtração com qualquer número real, tá? Eu consigo fazer isso. Qualquer número real subtraído contra o real vai dar um número real. E aqui a função é de R em R, então não é impedimento. E y aqui pode ser qualquer número real. Se y pode ser qualquer número real, então a imagem, que é dada por y, cada yzinho que eu vou achando é a imagem, ela coincide com o contradomínio. Quem é o contradomínio aqui?
é o R. Se minha imagem é qualquer número real, ela pertence aos reais, pelo que eu analisei aqui em cima, então toda a minha imagem coincide com o contradomínio R. Então esse é um caso do item A de função sobrejetora. Toda a imagem está sobreposta ao contradomínio. É o próprio contradomínio. Então essa é a ideia, pessoal. Não esqueça disso. Tu pegou a função f de x aplicada lá, f aplicada a x, tudo bonitinho. Reescreva ela colocando no lugar de f de x e y, para facilitar o seu cálculo, tá? E isole x. Aí olhe para a sentença que tem y sendo operado com alguém. E verifique se eu poderia utilizar qualquer número real, ou qualquer número possível do contradomínio que venha, porque pode ser o contradomínio que seja os naturais, ou os inteiros, racionais ou irracionais, ou um conjunto dado no intervalo na reta, com colchetes, com parênteses, ou colchetes para fora, intervalo aberto. E aí você tem que verificar. Todo y que está aqui ó, nos reais, o contradomínio aqui bonitinho, pode ser usado, qualquer real aqui no contradomínio, pode ser usado aqui no lugar de y. Lembre que y pego no contradomínio, x no domínio. Qualquer um eu posso utilizar para subtrair com 2? Ah, mas que contradomínio é esse? São os reais. Então, qualquer real eu posso usar em y, que subtraindo com 2 eu vou ter uma operação cuja resposta também será um número real, já que x aqui vem do domínio e o domínio aqui é real também? Sim. Então, conclusão, y pertence aos reais. Logo, o conjunto imagem coincide com o contradomínio. Beleza? Veja, foi o que ele fez aqui também pra gente. Ó. Só que em vez do autor aqui colocar f de x como y, ele deixou o próprio f de x. Eu já prefiro que vocês coloquem o y no lugar de f de x para facilitar, já que y é a sua representação do que é a imagem da função. Beleza? Beleza. Aí o que vai acontecer aqui agora? Ó? Deixa eu apagar essa partezinha. Eu vou apagar e vamos ver outro exemplo. Aí eu deixo aqui o point aberto rapidinho porque eu já exemplifico com vocês. Porque eu sei que essa parte de função sobrejetora, para você verificar se ela é sobrejetora ou não, na lei de formação algébrica, tem essa peculiaridadezinha. Tá? Então, voltando aqui para o nosso PDF, veja o segundo caso aqui embaixo. Ó. O item B e o item C. Já estamos quase encerrando a aula, tá? Então, olha esse item B. Quero saber se essa função, a função agora, veja esse detalhe, ela é de R, qualquer número real, só que ela se relaciona com os reais apenas positivos, ó, R+. O que quer dizer R+? Eu estou pegando os reais apenas positivos, mais o zero. Como não tem asterisco aqui em cima, então o zero está dentro. Então, quem é R+? São todos os reais não negativos. Quais são os não negativos? Zero para frente. Beleza? Escreva a função, vamos lá. Escreva a função. Vai ficar o meu yzinho lá, ó. A função, a lei de formação dela, dada para eu analisar se ela é sobrejetora ou não. É f de x igual a x ao quadrado. Então, yzinho, o próprio f de x, nossa imagem. A f aplicada a x me dá um yzinho para cada xzinho. Então, y igual a x ao quadrado. Quero saber se é sobrejetora. O que eu vou fazer? Lembre lá o conceito lá textual atrás. Para qualquer y que pertence ao contradomínio, então qualquer y que pertence a R+, eu puder encontrar qualquer x, tá? Claro, um xzinho dentro do domínio que foi dado, então tem um caso sobrejetora, tá? Se não for qualquer x que eu posso encontrar, mas x com restrições, porque eu teria o y restrito para uma operação aritmética qualquer, então aí eu não teria sobrejetividade. Bora analisar? Bora analisar. Então aqui, isolando o x, eu vou ficar com o seguinte. Tá x ao quadrado, então potência aplicando a permutação de membro, operação oposta, inverso de potenciação é radiciação. Eu estou aplicando raiz quadrada aqui em ambos os membros da igualdade. Então eu fico com... Deixa eu fazer um y mais bonito. A gente vai ficar com raiz quadrada em y, tá? Igual a x aqui. Lembre que x é elemento do domínio. Beleza? Então, ó, quadrado aqui, permutando de membro, potência, vai para lá com o valor, vai como radiciação. E no fundo, foi o que eu fiz, eu apliquei raiz dos dois lados. A gente aplica a raiz aqui no primeiro membro. Como é igualdade, faz o mesmo no outro membro. Tá? Porque aí você mantém o equilíbrio, você mantém a igualdade como foi dada. Do lado de cá fica a raiz de y, do lado de cá fica só o x, porque se eu tenho x ao quadrado, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Qual é o valor que vezes ele mesmo dá x ao quadrado? X, né? Porque x vezes x,
x ao quadrado. Só lembrando que aqui você tem que deixar em módulo. Um detalhe importante dizer, porque se esse x fosse um menos alguma coisa, fosse menos 2 ao quadrado, e eu só cancelasse o 2 com a raiz, eu estaria colocando a resposta com menos 2. E não existe raiz de número negativo se é uma raiz de índice par. Não esqueça disso. A gente já falou isso em aulas anteriores. Tá? Já falei isso em vídeo aula anterior e expliquei bem mastigado. Assista lá. Quando eu falei do estudo do domínio da função. Tá? Então, por isso a gente usa o módulo. Sempre que é uma raiz quadrada com uma variável ao quadrado, a resposta é a variável em módulo. Isso quer dizer que o que vier aqui dentro, seja positivo ou negativo, quando aplica o módulo, sai positivo. Aí, vamos lá. Qual é aqui a restrição, se houver, para este y? Porque na hora que eu isolo o x, qual é a situação? Para ser sobrejetora, quer dizer que para qualquer y lá no contradomínio, já que ele é a imagem, eu consigo achar um x no domínio. Beleza. Para qualquer y que eu use aqui, proveniente desse contradomínio, que é R+, tá? Eu posso achar x? Posso. Por quê? Numa raiz de índice par de algum valor, eu tenho que ter esse valor sempre como maior ou igual a zero. Olha que coisa bonita. Você lembrou que quando eu tenho um cálculo de raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz de índice par de um certo valor, aqui é uma variável, para que eu possa calcular essa raiz em termos de números reais, eu tenho que ter o valor lá de dentro sempre positivo. Ou nulo, porque raiz de zero dá zero, tá? Mas raiz do valor negativo eu não consigo, como eu já falei para vocês. Se eu quiser calcular raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 4 dá 2? Dá menos 2? Não. Porque 2 vezes 2 dá 4. E menos 2 vezes menos 2 também dá 4, não dá menos 4. Tá? Então, em termos de números reais, eu não tenho raiz de índice par de valor negativo. Isso significa dizer que eu só consigo achar x aqui, ó, eu só consigo achar x se y for um valor maior ou igual a zero. E isso aqui, pessoal, ó, essa restriçãozinha, na hora que eu isolo o x para ver se a função é sobrejetora ou não, essa restriçãozinha faz com que as imagens, que sempre serão aqui maiores ou igual a zero, neste caso do exemplo de Itembe, faz com que elas coincidam com o próprio contradomínio? Sim, porque dizer que y é maior ou igual que zero é o mesmo que dizer, deixa eu subir aqui, vou baixar um pouquinho agora, e isso é o mesmo que dizer que y, opa, faz um y bonito, isso é o mesmo que dizer que y pertence a quem? Se ele é um valor real qualquer, y, e ele é maior ou igual que zero, isso quer dizer que ele pertence a quem? Aos reais, aos números reais, com índice mais. O que são reais com índice mais? São todos os números reais não negativos, ou seja, do zero para frente. Ou seja, a minha imagem coincidiu no item B com o próprio contradomínio. Então, analisando algebricamente, pela lei de formação da função, a forma escrita da função, algebricamente falando, portanto, eu tenho um caso em que no item B a função é sobrejetora também. Beleza? Vamos para o item C, que aqui já está servindo de exemplo para quando vocês forem pegar os exercícios mais para frente. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Perceba que para estudar se a função é sobrejetora ou não, a partir da lei de formação algébrica, é algo mais interessante de fazer, por isso eu trouxe aqui o point para vocês, para fazer junto, do que quando ela é injetora, tá? Que é mais tranquilo. Então, olha esse item C agora, a função número sucessor, a função achar o consecutivo. Essa função aqui, f, no item C, ela foi dada de n em n, agora dos naturais nos naturais. Com a lei algébrica de formação dada por f de n igual a n mais 1, ou seja, esse nzinho está servindo como meu xzinho. Eu poderia escrever aqui também f de x igual a x mais 1. Quem é f de n? A função aplicada a um valor do domínio gera a imagem dele, desse valor ora usado. Então, aqui, escrevendo a função, colocando um yzinho, que são as minhas imagens, que eu tomo lá dentro do contradomínio, fica ligado esse item C, contradomínio quem é? Naturais. Então, deixa eu pegar aqui um pincel de novo. Então, ó, yzinho aqui, no caso do item C, vai ser y igual a n mais
1. Lembre que esse n funciona como o próprio x, tá? Como se fosse x. Nenhum problema. Valores do domínio, tá? E aí, para saber sobre a projetora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar a variável do domínio. Qual a variável do domínio? Nesse caso aqui foi n. Por que eu faço isso? Porque eu quero ver se eu consigo achar qualquer valor, ou se eu consigo achar realmente um valor para o domínio a partir de qualquer um lá, y, dentro do contradomínio. Então, para qualquer y no contradomínio, tá? Eu consigo achar um valor do domínio associado a ele, que foi relacionado a ele, porque se tiver y's que eu não consiga achar, tá? Devido à restrição com respeito ao domínio da função e o contradomínio, especificamente o contradomínio, então não é sobrejetora. Então, para ficar muito claro, pessoal, escreveu a função colocando um y na f do valor do domínio, como a gente fez, o que você faz? Você isola a variável do domínio. Repito, já fiz isso duas vezes aqui. Porque eu quero ver o seguinte, para qualquer valor de y dentro do contradomínio, é possível achar um valor do domínio? Tá? Se não for possível achar, é porque existe alguma restrição no y, que, portanto, vai me dizer que a imagem é um conjunto dentro do contradomínio, mas que não coincidiu com ele. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, vamos isolar nosso n, que é a variável do domínio. Então, isolei, ó. O que é que eu percebo aqui sobre o meu domínio? Qual o comportamento do meu domínio n? Ele sempre é obtido fazendo y menos 1. Pronto. Já vi isso. Já vi que para eu achar o valor do domínio, eu tenho que pegar um valor da imagem, que vem de algum domínio que eu apliquei a função, e subtraio com 1. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou verificar o meu y. Lembre que y são valores que eu pego dentro do contradomínio, uma vez que eles são associados a caras de domínio. Meu contradomínio aqui no item C é n. São os números naturais. E aí vem a questão. Este meu y, ele pertence aos naturais sem nenhuma restrição. Este meu y, ele, que quer dizer imagem, ele pertence a n grande, simbologia para números naturais, sem nenhuma restrição. Eu poderia utilizar neste y qualquer número natural que eu acharia um associado a ele proveniente do domínio. E aí? Não. Não, você já percebeu, porque se y for qualquer número natural, lembra que aqui os naturais começam com 0, e eu usasse 0 aqui no lugar de y, fizesse 0 menos 1, eu teria menos 1 igual a n. Existe algum domínio, algum valor do domínio, que é aqui, ó, domínio números naturais. Existe algum valor aqui dentro que é menos 1? Não. Então y não podia ser 0, porque se eu fizer 0 menos 1, vai dar n igual a menos 1. E aí eu estou falando que existe um domínio com menos 1 que está associado a 0 lá no contradomínio por este y, que é a imagem dele. Isso não pode acontecer porque eu não tenho menos 1 como número natural. Os naturais aqui começam de 0 para frente. São os inteiros positivos mais o 0. Então eu percebo que aqui tem uma situação interessante, ó. Meu y aqui, ele tem que ser sempre como maior, ó, maior. Deixa eu fazer um mais bonito. Meu y aqui tem que ser sempre como maior do que 0. Por que meu y tem que ser maior do que 0? Porque se eu pegasse ele como sendo 0, eu teria 0 menos 1, que dá menos 1. E aí eu estou falando que tem um número natural dado como menos 1 dentro do domínio, já que nzinho aqui é valor do domínio. É possível isso? Não é possível isso, não. Entendeu? Então, quando eu observo esse fato, o que é que eu tenho aqui em mente? Que meu y ele tem uma restrição que não combina, não se encaixa totalmente com o meu contradomínio, que é n. Se y é um valor que eu tomo dentro de n aqui, e aí tudo bem, beleza, mas ele é maior do que 0, então isso quer dizer que meu y, ele é um cara que pertence aos números naturais. Deixa eu escrever aqui o símbolo. Ele pertence sim aos números naturais, beleza. Só que com aquele asteriscozinho aqui em cima, ó, lembra? O asterisco aqui em cima quer dizer o quê? Essa estrelinha, que eu estou pegando um conjunto, e desse conjunto o 0 cai fora. Então, y pertence a n de números naturais, o conjunto, símbolo dele,
com perninha vertical à esquerda dobrada, n asterisco, então y pertence aos números naturais sem o zero. Eu posso começar a usar y aqui a partir do próximo natural. Qual o próximo natural depois de zero? 1. Se eu fizer 1 menos 1, dá 0. N, 0. No domínio eu posso pegar n, 0? Posso. Mas você vai perceber aqui que no contradomínio, a função, como ela é n mais 1, 0 mais 1 vai dar 1. Então, quando eu pego 0 no domínio, a imagem de 0 no domínio não começa em 0 no contradomínio, começa em 1. Tá? Aqui, 0 mais 1, 1. Então, o 0 não entra aqui no contradomínio como imagem. Então, eu teria o meu contradomínio n, aquele diagrama grandão, com 0, 1, 2, 3, assim por diante. Só que o 0 lá dentro do contradomínio, aqui n, ele não receberia uma associação pela função f, no caso do item C. E se sobrou alguém no contradomínio sem receber associação, a imagem não coincidiu com o contradomínio. Logo, esse é um caso que não é sobrejeitora. Tá? No item C eu tenho um caso de não sobrejetividade. É um caso em que a função f de n dada por f de n igual a n mais 1 não é, ó, como está aqui, ó, não é sobrejeitora. Porque a imagem, o y dessa função, ele coincide com n asterisco. A imagem coincide com n asterisco, tá? E não com n, que é o contradomínio. Percebeu? Então, para tu saber, vamos recapitular, se a função ela é sobrejeitora ou não, olhe para a função bonitinha, foque em quem é o seu contradomínio, tá? Lá, olhe nela bonitinho. A f é de quem? Quem? Pronto. Olhou quem é o contradomínio, vá para a lei de formação algébrica, se ele deu para você essa lei, e aí tu vai analisar algebricamente. Como? Isole o domínio, a variável do domínio, e veja se não tem nenhuma restrição para y. Você vai analisar. Eu posso usar aqui em y qualquer valor natural para achar esse nzinho? Não. Eu não posso usar o 0, porque 0 menos 1 vai dar um cara negativo e não tem número negativo nos naturais. Percebeu qual é o raciocínio? Então, tu olha para y como foi em cada caso aqui, no item B e no item C. Para saber se é sobrejetora, verifica em y quem é o contradomínio, qual é o conjunto lá que está real, é natural, é inteiro. E aí você faz a seguinte pergunta. Eu posso usar em y qualquer valor natural, já que o contradomínio aqui são os naturais, ou eu posso usar em y qualquer valor real, se o contradomínio fosse os reais, ou eu posso usar em y qualquer valor real que vá do zero para frente, já que eu tenho aqui o contradomínio R+. Então, se tem alguma vez que eu não posso utilizar, e você vai perceber isso logo, é muito fácil perceber. Se não houver caras que eu possa usar, ou pelo menos um, já não é mais função sobrejetora, porque a imagem não vai coincidir com o contradomínio. E fica muito ligado. Veja que esses casos assim, onde y fica solto, sem uma raiz, sem uma potência, eles são casos até mais fáceis, porque quando você tem uma raiz, você tem que lembrar, né? Raiz de dissipar, não dá para calcular se o radicando, o cara dentro da raiz for negativo. Então quem tiver lá dentro tem que ser maior ou igual que zero. Aí tu já vê onde é que a imagem atua. Perceba que aqui no item B, se esse R+, não fosse R+, fosse só R, ela não seria sobrejetora. Porque a imagem coincidiria com R+, mas não com R. Percebeu? Então você tem que ter essas noções de quando eu posso fazer certos cálculos aritméticos ou não, tá? E dentro do conjunto de questão. Veja que aqui, se y fosse um número inteiro, eu poderia usar qualquer y. Se aqui, ó, o conjunto de chegada na função fosse z, então ela seria sobrejetora. Porque qualquer y eu poderia utilizar aqui. Porque se eu pegasse, por exemplo, 0 menos 1, tá? Se eu pegasse o 0 menos 1, teria menos 1. Aí este n poderia ser menos 1. Eu poderia ter um n do conjunto domínio sendo menos 1. Se meu domínio continuar sendo n, e não z, como ficou com o domínio, tá? Então não poderia. Mas se fosse de z agora em z, aí tanto y poderia ser qualquer número inteiro, como esse n também. Percebeu? Porque menos 1 dando n, se n é número inteiro, beleza, porque menos 1 é um número inteiro. Os inteiros são os inteiros positivos e negativos, mais o zero. Tranquilo? Então, aqui, meus caros, eu fecho a aula com vocês e quero passar algumas questões, como de praxe, né, para vocês treinarem. E lembrando que eu sempre estou postando, tá, resolução de uma outra questão para sanar dúvidas. Então, eu passo uma atividade, passo um tempinho, eu já vou lá, ou até antes de receber,
do prazo máximo da entrega, eu já posto uma ou duas questões resolvidas que servem para sanar dúvidas, beleza? Pego aquelas que eu entendo que foram as mais complicadas ou que o pessoal mais apresentou dúvida vindo até mim. Então, uma vez encerrada aqui a nossa aula, eu deixo para vocês a questão aqui 38, tá? Vou selecionar, ó, 38 a 39 e vou marcar aqui mais algumas embaixo. Tá? Mas já guarda 38 e 39, que eu já marquei para vocês. E antes de marcar as de baixo, só para fechar, função objetiva, que eu já falei em cima, quando eu mostrei o exemplo, né? Mas é a mais rápida de todas, muito tranquila de você compreender. O que é a função objetiva? Ora, se eu tenho um bi de 2, e tem bi com o sufixo jetiva, né? Então eu pego a in mais a sobre. Se eu tenho um caso de função que é in e sobre, jetiva, ou jetora, então eu tenho a abjetora. Qual é a abjetora? É aquela função que é injetora e sobrejetora simultaneamente. A gente fala então que se eu tenho uma função de A em B que é bijetora ou bijetiva, há entre os conjuntos A e B uma correspondência biunívoca. Biunívoca, ou seja, é 1 para 1, domínio para o contradomínio, e além disso, todo o contradomínio coincide com a imagem, bem como minha imagem coincide com o meu contradomínio, tá? E aí, ó, selecionando aqui embaixo agora, aqui tem mais alguns exemplos, vocês podem observar depois. Aqui eu seleciono mais alguns exercícios, tá? Questão 40, questão 41 está marcada aqui já, ó, e 42. Então vocês viram isso até aí, muito bem. Aqui já é outra parte. Então, para este momento de videoaula que eu vou postar para vocês, a gente tem 3 questões aqui embaixo, a 40, a 41 e a 42, tá? E mais acima, 2 que eu selecionei para vocês, a 38 e a 39. Beleza, meus caros? E assim eu vou encerrando a aula. Essa parte de bijetora é bem tranquilo, já falei para vocês, tá? Então, se eu pego uma análise em diagrama em que é injetora, mas não é sobrejetora, então não é bijetora. Se eu pegar um caso aqui, por exemplo, esse aqui, ó, que estou passando o cursor, aqui é um caso de injetora, porque é 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, cada imagem tem um domínio distinto, 1 para 1. Só que ela é sobrejetora? Não, porque tem sobra aqui no contradomínio. Então, o conjunto imagem, neste caso aqui, não coincidiu com o contradomínio. Tá? Então, ela é injetora, mas não foi sobrejetora. Tá? Logo, esse caso aqui que eu estou passando o cursor é um caso de não bijetora, de não bijetiva. Tá? Então, quando é que vai ter um caso bijetivo bonitinho? Quando for do domínio para o contradomínio, 1 para 1, 1 para 1, imagens distintas para domínios distintos, e não sobra ninguém no contradomínio sem estar associado, tá, a algum valor do domínio. Então ela é bijetora. Então tu analisa quando ela é injetora, e se ao mesmo tempo ela for bijetora, então se ela é injetora, recapitulando, e ao mesmo tempo ela é sobrejetora, então ao fim eu vou poder afirmar que ela é bijetora. Beleza? Aí eu peço que vocês deem uma olhadinha aqui nesses exemplos, mas é bem tranquilo se você compreendeu bem quando é injetora e quando é sobrejetora. Então tu analisa ambas em uma função na sua lei de formação algébrica, tá? E portanto tu conclui que ela é bijetora também. Não se esqueça que para analisar se ela é sobrejetora, depois que tu analisar se ela é injetora, primeiro eu oriento vocês. Verifique se ela é injetora. Verificou? Agora verifique se ela é sobrejetora, como segundo passo. Se for também, então você vai dizer que ela é bijetora. Agora, quando for verificar se ela é sobrejetora, sempre fica ligado no contradomínio, tá? Como mostrei agora exemplos para vocês e respondi casos aqui explicando com o point e rabiscando, resolvendo, escrevendo para vocês verem bem como analisar se ela é sobrejetora. Então, verifica se eu tenho um y, tá? Que, ao fim de tudo, me permite achar valores de x, sendo esse y qualquer valor do contradomínio dado, tá? Se tem y que não se encaixaria no contradomínio dado, então a imagem é um conjunto menor, está contido no contradomínio, mas não é o contradomínio, logo não seria sobrejetora. Tá beleza? Então fica muito ligado quando for verificar a sobrejetividade. Se precisar, volta o vídeo. Faço muito gosto em ter que ratificar isso para vocês, para que não haja dúvida. Então, este bloquinho de exercícios, pessoal, que vocês têm agora, é o maior bloquinho que eu já passei para vocês, né? Porque são 5 questões, mas vocês vão tirar de letra. Foquem aqui na questão 40
nesses 3 itens, ó, no E, no F e no G, porque ele dá pra gente as leis de formação algébrica de cada caso. Fica ligado nas variações dos contradomínios, ó. Fica ligado nas variações dos contradomínios. Fica ligado nisso para poder identificar se realmente eu tenho um caso sobre ejetora ou não. Beleza? Forte abraço e até a próxima.